Vamos começar pela meta atuarial. O plano 1, que é o plano de benefício definido, ele tem, tecnicamente falando, essa meta atuarial. O que é a meta atuarial? A meta atuarial é uma meta, é um percentual que você estabelece de retorno que você tem que obter para os seus ativos, para poder pagar o teu compromisso de longo prazo. Então, no caso aqui do plano 1, a meta é INPC, que é a inflação, mais uma taxa de juros atuarial, que aqui está fixada em 4,75% ao ano. Então, quando a gente olha e faz o desconto ou traz a valor presente o valor do nosso compromisso de longo prazo, a gente vai fazer o desconto nessa taxa, que é o INPC mais 4,75. Simplificando, se a gente conseguir rentabilizar essa meta atuarial ao longo de todos os anos, nós vamos manter o plano sempre em equilíbrio e em condições de poder cumprir seus compromissos de longo prazo. No plano Previ Futuro, a meta não é tratada tecnicamente como meta, porque como ele é um plano de contribuição variável, ele não é feito a partir do benefício. O benefício definido é mutualista, é um valor só e não tem contas individualizadas. No contribuição variável, a conta é individualizada no período de acumulação, quem está na ativa, e depois, quando a pessoa se aposenta, ela passa a participar de um mútuo. Ela leva aquela reserva dela para um mútuo e passa a receber aposentadoria e pensão. Então, no caso do contribuição variável, ao invés de meta atuarial, o que a gente tem é um índice de referência, que, na verdade, representa também a inflação e mais uma taxa anual. No caso do Prefuturo, a taxa é INPC, mais 4,62% ao ano. Quando a gente olha em termos de rentabilidade, porque o importante é olhar ao longo prazo. Quando a gente olha nos últimos 20 anos, o plano 1 rentabilizou 978% nos 20 anos, contra 705% que teria sido a variação dessa taxa, né? No plano Previ Futuro, vai depender muito da janela, que aí eu vou entrar na marcação a mercado. O plano Previ Futuro, ele nas últimas janelas dele, né, ele está com uma rentabilidade, e aí depende de cada perfil também, porque ele tem vários perfis. Ele tem perfil conservador, tem um perfil moderado. Então, olhando no longo prazo, o plano Previ Futuro, ele praticamente se equilibra com a taxa atuarial. Ele está próximo da taxa atuarial, mas ele já teve períodos que ele estava acima. Por que a gente aqui na Previ diz e reafirma que o plano Previ Futuro ele está saudável e ele vai dar retorno muito acima da taxa atuarial quando a gente olha num longo prazo? Porque o Previ Futuro tem boa parte dos seus ativos que são títulos públicos marcados a mercado. E o título público é uma contratação que você faz para o governo, assumindo o compromisso de te pagar daqui a 10, 20, 30, 40 anos, e ele contrata uma taxa. Ele normalmente paga a inflação e IPCA na modalidade de notas do Tesouro Nacional, NTN-B, né, que paga cupom. O cupom é ele pagar a taxa de juros a cada semestre. Ele vai te pagar o que você contratou, mas ele te adianta, ele te paga os juros de cada semestre, então ele te ajuda no fluxo de caixa. Então, o plano Previ Futuro, ele tem 80% dos títulos, que é uma carteira de quase 24 bilhões, marcadas a mercado por exigência da norma da Previdência Complementar. Era uma resolução chamada CNPC, Conselho Nacional de Previdência Complementar, número 43, que obrigava a marcar a mercado todo o título que a gente comprava. Mas quando a gente leva esses títulos até o vencimento deles, não importa a volatilidade que teve na marcação a mercado. No final, você vai receber aquilo que você contratou. Se você contratou IPCA mais
6%, ele vai te pagar IPCA mais 6% ao ano lá no final, quando completar o tempo dele. E ele vai te pagar a cada semestre esses juros também com base no que você contratou e não na volatilidade do mercado. O que acontece da marcação a mercado é que significa você trazer o título para um valor de hoje. Quanto que ele valeria no mercado? Então você comprou um título, IPCA mais 6%, e a taxa que o governo está praticando é IPCA mais 8%, esse título, no valor presente, ele tem um valor menor no mercado. Se o título que você tem na mão é de uma taxa de juros menor do que a que está sendo praticada pelo governo, ele tem um valor menor. O inverso é verdadeiro também. Se a taxa praticada pelo governo é menor do que a taxa que você contratou no título, aquele título no valor presente ele tem um valor maior no mercado, né? E isso tudo é amparado no mercado regulado, que é o mercado da Anbima, né? Então, hoje, o Previ Futuro ele tem uma taxa contratada de IPCA média, né? Média, pegando todos os títulos, ele tem uma taxa de IPCA mais 6,9%. O índice de referência do plano é IPCA mais 4,62%. Então vocês vejam que a gente tem uma média de contratação de IPCA mais 6,9% contra uma obrigação de longo prazo que a gente tem de INPC mais 4,62%. Ou seja, o que nós temos é um tesouro na nossa mão, porque na medida que essas taxas baixarem, na medida que essas taxas do governo, que hoje estão em 7,5, 7,6, que elas recuarem para abaixo de 6,9, a nossa carteira de renda fixa vai começar a dar rentabilidades muito fortes, muito maiores do que a de qualquer outro plano no mercado. Nesse momento, como 80% está marcado a mercado, a gente está sofrendo porque a taxa de juros praticada pelo governo está alta. Agora, o que a gente pode fazer para resolver essa volatilidade? Nós lutamos muito para aprovar uma nova legislação que não nos obrigasse a marcar a mercado todos os títulos que a gente comprava. Porque o fator tempo nesses títulos marcados a mercado conta demais, além da taxa. Quando você contrata um título, por exemplo, para 2060, e essa taxa abre muito mais do que o governo passa a pagar uma taxa muito maior do que a que você tem no título, esse tempo todo trazido a valor presente amplia, aprofunda demais a volatilidade, joga para baixo o título de uma forma muito contundente. Então, o que nós lutamos e conseguimos no final do ano foi uma aprovação de uma resolução, que é uma resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar número 61, e essa resolução passa a deixar no critério do gestor do fundo a marcação a mercado ou a marcação pela curva. Se o gestor tem condições de carregar e ele prova tecnicamente que ele tem condições de levar esses títulos que ele comprou até o vencimento, ele pode marcar pela curva. Se ele tem dificuldades de caixa, se ele tem grande possibilidade de negociar esses títulos, ele é obrigado a marcar a mercado. No Previ Futuro, a entrada de recursos, de contribuições e de rentabilidade é muito maior do que o que a gente paga de benefício, porque tem poucas pessoas aposentadas ou recebendo pensão no Previ Futuro. Isso quer dizer que a capacidade nossa de levar até o vencimento esses títulos, que tem uma taxa média de 6,9, é muito maior, tecnicamente provado. Então agora, com essa resolução, nós vamos poder fazer a análise da nossa carteira e retirar essa volatilidade da marcação a mercado para poder refletir na rentabilidade do fundo, mês a mês, a verdadeira rentabilidade que é a da marcação na curva, que é a do título que a gente realmente investiu. Isso vai, nos próximos meses, reduzir bastante a volatilidade que a gente tem no Previ Futuro hoje, né? Então é importante as pessoas entenderem como é que é o mecanismo da marcação a mercado e da marcação pela curva, para entenderem que o plano ele está
ele está apresentando uma rentabilidade, apresentou, né, no final do ano uma rentabilidade negativa, até no perfil conservador, mas só que isso é conjuntural também. Isso foi um momento do mercado, e esse momento ele já está virando para 2025, e ele vai dar muito retorno para o associado do Previ Futuro. Nós aqui na Previ, que somos gestores do plano, nós não temos nenhuma dúvida de dizer isso, né, de levar essa tranquilidade para os nossos associados.